Quando olhar para lá, né? Exatamente. Bom dia, boa noite, de madrugada. Estou aqui com o amigo Roberto Lopes, aqui na sala do Jornal Sertão, aqui situada na rua João Mateus de Souza, aqui em Conceição do Coité. Como já havia programado, a gente está fazendo uma série de entrevistas com as principais personalidades coiteenses. E Roberto Lopes é um ícone, e que se destacou ao longo dos anos, ele se destacou. Pessoal, uma pessoa quando se destaca na comunidade, que ele foi bom naquilo. E Roberto Lopes se destacou justamente por isso. Boa noite, Roberto Lopes. Boa noite, Mário Silva. Pode bem. Falar aos amigos. Muito obrigado por vir para me colocar em seu programa, suas lives e tal. Fico muito satisfeito. Certo? Roberto Lopes, me diga um pouco da sua vida. Como você iniciou? Quantos anos você tem? Como foi? Me conta um pouco a sua história para a gente fazer o início de tudo. Bom, eu nasci em Conceição do Coité, na rua Duque de Caxias, filho de João Lopes Carmo e Dona Altamira Pinto Lopes, Dona Mirinha conhecida. Meu pai, João Lopes, é de Serra Branca, em Santa Luz. É dos Lopes de lá. E veio para cá, casou com minha mãe, trabalhou como tesoureiro da prefeitura durante 25 anos, trabalhando para mais de 10 prefeitos. E durante esse tempo, durante esse período, ele também era funcionário de uma loja de tecido. João Lopes. João Lopes. E depois ele colocou sua própria loja. E tal. E eu nasci na Rua Duque, naquela casa que hoje é uma loja de Rogério. Uma loja bonita que Rogério tem lá. Um fato curioso na minha vida é que eu criança, eu nasci com as pernas tortas, como Garrincha. E meus pais, numa noite de São João, me enterraram junto à fogueira, que dizia, que me disse, que ficava bom. Realmente eu fiquei bom, mas perdi a chance de ser um grande craque do futebol brasileiro. Se eu tivesse com as pernas tortas, como Garrincha. Mas chegou a jogar bola? Não. A bola me atrapalhava, Marcos. Atrapalhava. Cheguei a jogar bola, tivemos um time, eu com o Dr. José Andrade, o Cruzeirinho. Grande homem, Zé Andrade. O Cruzeirinho, fizemos N partidas de futebol na região, e o jogo mais importante nosso foi em Itaberaba, quando nós fomos lá jogar e ganhamos de 2-1. E a população de Itaberaba, quando viu os jogadores, todos os meninos, para jogar com a seleção deles, eles diziam, não vou pro estádio não, joga um jogo de menino, vai jogar com os meninos. E chegamos lá, nós ganhamos 2-1 com gols de aí pequeno. Pequeno, que foi o maior craque do futebol amador, que eu costumo dizer. Ailton Pequeno. Que foi o maior jogador do mundo como amador. Jogador do Vasco, de Alípio. Do Vasco de Alípio, exatamente. E daí diante você, seu pai, João Lopes, montou esse comércio. Vamos continuar na história. Você vai lembrando de algumas passagens. Meu pai, João Lopes, em 62, ele abriu a melhor loja do interior da Bahia, aqui em Conceição do Coité. Era a loja Santa Terezinha. Ele construiu um prédio moderno, com vitrines, coisa que não existia. Abriu a Galeria Fênix, a primeira boutique de Coité. Eu lembro. E nessa época se filmava em Riachão do Jacuípe o filme O Cangaceiro. E os artistas, Terror do Cangaço. E os artistas vinham para cá, para Coité, artistas do Rio de Janeiro, para chupar picolé. E chegando aqui encontraram a loja e ficaram admirados. Numa cidade interior tem uma loja daquela. Bem, comercialmente falando, meu pai, eu era muito jovem, 20 anos de idade, meninão, cheio de namorada, cheio de deitando e enrolando. E meu pai, coitado, muito doente. Eu já acompanhava ele desde os 14 anos. Acompanhava com ele para São Paulo, fazia compra com ele em São Paulo. E vinha, eu me tornei o braço direito dele porque meu irmão Albérico, Dedé, era mais novo do que eu. Também, Dedé. E meu irmão mais velho estudava, fazia engenharia. O Péricles, né? O Péricles, fazia engenharia civil em Salvador. E moral da história, meu pai morreu há 50 e tantos anos, em 1969.
E se fez uma reunião lá em casa e chegou à conclusão que quem tinha de tomar conta dos negócios era eu. Então eu não estava preparado para isso. Minha educação financeira, minha inteligência financeira é desse tamanhozinho assim, ó. Não desenvolveu para outras artes, para literatura, para outras coisas. As inteligentes, vocês sabem que são 7. A gente sabe que são 7 inteligentes. Então não adianta você dizer, fulano é inteligente. Ele é inteligente numa coisa, e outras coisas ele não consegue acompanhar. Exato. E foi o meu caso. No comércio, muito embora eu passei 28 anos no comércio, dirigindo a loja, inicialmente em Santa Terezinha, que depois... Mas foi bem novo que você assumiu a loja? Com 20 anos de idade. Com 20 anos? Com 20 anos. Eu diria, tinha tudo para ser o homem mais rico de Coité. Tive tudo para ser o homem mais rico de Coité. Mas me faltou exatamente a educação financeira. E nesse período eu cometi um erro muito grande. Eu me arrependo muito, mas é uma coisa que não tem mais jeito. O nome da loja era Loja Santa Terezinha, papai era devoto de Santa Terezinha. Embora ele comemorasse o Santo Antônio, todo ano lá em casa tem as novenas de Santo Antônio. E eu, em 1976, Hamilton Rios começou a lançar meu nome como sucessor dele. Antes disso, não, 76 foi a eleição, antes disso, 74. Eu aí achei de mudar o nome da loja para a loja do Roberto, para ganhar nome, como ganhou. Mas foi sucesso a loja do ganhou, Roberto. como foi sucesso e tudo, certo? Teve também o Mercadão do Tecidos que você fez? Foi. Aí eu criei depois o Mercadão do Tecido e criei a Baratex, onde hoje é o supermercado de Edinho, certo? Só que essa fechou, pouco tempo, não tinha movimento e tal. Aí eu fechei, mas aconteceu um caso interessante com a Baratex e com o Mercadão de Tecido. É que Edivaldo, da Rádio Cisal, Edivaldo Carvalho, ele botou um sistema de comunicação com as caixas de som da loja, que eu me comunicava com as lojas por intermédio da caixa de som, falando na caixa de som, e ele lá, o gerente lá da loja, pela caixa de som também falava comigo. Negócio fantástico para a época, isso em 1974. Certo? E aí eu continuei trabalhando, trabalhei 28 anos, foi sucesso a loja do Roberto, muito sucesso. Eu tinha naquela época 2.000 clientes cadastrados que compravam de toda a região cisaleira, de Coité toda e toda a região cisaleira. Mas achei de me meter em política, sem querer ser candidato, porque quando eu compreendi o que era política, eu caí fora. Não, eu digo, não sou homem para isso, para me meter nesse métier de chantagem, de mentira, eu não sou disso. E aí já era tarde, eu tinha gasto muito dinheiro, né? Depois comprei a Putz em Feira de Santana, trouxe para cá, para Coité, uma indústria de confecções que vendia para a Bahia toda, para Pernambuco. Putz, indústria de comércio de confecções limitada. Exato. E quando chegou em 1995, até 98, eu aí fui fraquejando e resolvi acabar. Resolvi acabar o comércio e aí depois botei na loja um restaurante, que foi o primeiro restaurante de comida aqui de Coité, muito bom, todo mundo comentava, ficou muito bom. Naquela época eram 30 pratos frios e 30 pratos quentes, coisa... Eu vinha viajando, chegava, rapaz, você é louco, isso é absurdo. Restaurante nenhum você encontra essa variedade de comida. E nós tínhamos lá. A churrascaria que você criou, né? Mas é isso aí, eu fico abismado que você fala que você mesmo apontou que não teve a criatividade de ser um comerciante. Mas aí eu te discordo. Um homem brilhante que chegou a criar 3 lojas comerciais até o restaurante. Não, eu criei. Você é um homem de sucesso, não se lamente. Eu criei em Santa Luz. Você é um homem de sucesso. Criei em Santa Luz, criei em Serrinha, abri loja de Serrinha. A primeira loja de Serrinha de Coité foi minha. A primeira loja de Santa Luz de Coité foi minha. De Coité indo pra lá. E eu cheguei a trabalhar numa loja aqui uns 4 meses, mas como você diz, a história da gente não é para ser empregado, é para ser artista, né? Exatamente. A gente tem que ter aquele dom. Empreendedor aquela coisa de empreender. Sim. Em qualquer ramo de atividade. A história do empresário, eu acredito que deu certo, Roberto. Acho que você fica se lamentando em alguma coisa, mas deu tudo certo.
você plantou uma história em Conceição do Coité. Sim, porque durante 28 Inclusive, anos, você não lembrou ainda, Sim. você que iniciou o CDL, praticamente. Foi eu que fundei o CDL aqui em Coité. Fundei a associação comercial, não foi para frente, e aí eu fundei o CDL. E na época era Clube de Diretores Lojistas, certo? E hoje é Câmara De Dirigentes Lojistas. Foi eu e Reinaldo de Feira de Santana, que era genro de Eduardo Pinto, e nós fomos à feira, em algumas convenções comerciais e criamos a CDL aqui. E eu criei o prêmio Destaque. Aquele Olha prêmio que Destaque que bacana. todo ano está aí. E até hoje continua. As empresas são premiadas como melhor desempenho, como destaque, na verdade. E foi eu que Então criei. aí, a Graças a inteligência, Deus. todo mundo elogia a sua capacidade, a sua inteligência se destacou realmente Muito em obrigado. Conceição do Coité. É aqui a gente obrigado. tem acompanhado a sua história, tem visto os seus textos na internet, tantos elogios. Está de parabéns, Roberto, pelo seu empenho. E a contribuição muito importante que você deu no comércio de Conceição do Coité. A sua visão, seu empreendedorismo, criando a CDL, isso, aquilo ali, incentivou muitos comerciantes, você não acha? Com certeza. Eu, no meu tempo, eu botava os clientes pequenos. CDL hoje não bota, né? Ficou mais elitizada. Tudo bem, cada qual tem uma forma de pensar, tem a sua ideia. Ficou naquele núcleozinho, não sei porquê. Mas você falou na instante ali em escrever e tal, e eu queria fazer uma ressalva aqui a respeito de escrever. Eu comecei a despertar para escrever quando ainda na escola primária, com o professor Ieda, que no último domingo faleceu à tarde em Salvador, Ieda Gordiano. E eu escrevi, ela passou uma redação de A Mudança. E eu falei a mudança em cima de um caminhão que quebrou, que a cristaleira quebrou os vidros, que via gato, cachorro e o papagaio. E uma série de coisas assim que os professores adoraram e colocaram no quadro negro lá da escola, da secretaria da escola, aquela redação. E, apesar de ganhar o 10, e aí eu comecei a despertar. Mas isso, Roberto, é outra história que nós vamos parar um pouco o bloco para ouvir uma pessoa aqui falar sobre você. Aguarda um minutinho, 2 minutos.